Boa tarde. Dando continuidade à quarta semana de cuidados paliativos do Hospital Universitário da USP, gostaria de convidar para falar sobre o controle não farmacológico da dor a doutora Liz Andrea Kawabata Yoshihara. Doutora Liz fez graduação na Faculdade de Medicina da USP, fez residência, possui título de especialista em clínica médica, geriatria e gerontologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é especialista em acupuntura, trabalha no Hospital Universitário no Ambulatório Didático de Acupuntura, no PAD, que é o Programa de Assistência Domiciliária, e é responsável médica pelo Ambulatório Interprofissional de Cuidados Paliativos. Além disso, é professora no curso de Medicina da Universidade de São Caetano do Sul, no campus Bela Vista. Doutora Liz terá 40 minutos, e depois teremos 20 minutos para as perguntas. Boa tarde, pessoal. É uma honra também estar aqui e até queria explicar um pouquinho como que eu fui parar, né, em cuidados paliativos. Vocês viram, eu não sou paliativista, mas na época a médica que fazia o ambulatório, ela precisou sair e eu achei que eu era a pessoa que mais se aproximava dos cuidados paliativos. Primeiro porque eu sou geriatra, então eu acabo lidando com bastante pessoas, né, mais idosas, tal, e o geriatra também faz muito tem muito essa relação interdisciplinar também. A gente faz muitas reuniões interdisciplinares, né, com os outros profissionais. Então, eu achava que talvez eu fosse a pessoa melhor do corpo clínico naquele momento. E eu me apaixonei, né, pelo ambulatório. O ambulatório começou, então, faz mais ou menos uns 2 anos e meio, e no começo o ambulatório era só eu, né? Mas foi um grande desafio mesmo. Então, eu amo o que eu faço, né? Então, é um dia que eu volto acabada para casa, porque tem muitas demandas, a gente vê muito sofrimento, mas é uma coisa que eu gosto muito. Eu sinto que eu faço alguma diferença, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito. Então, hoje, e por que eu vim falar para vocês ainda sobre controle não farmacológico, né? Então, o objetivo era para a gente compreender os recursos não farmacológicos no controle da dor oncológica, conhecer evidências disponíveis para cada intervenção e refletir um pouquinho das nossas práticas, tá? E eu estava falando, por que eu fui escolhida até para falar do controle não farmacológico? É porque eu tenho talvez essa vertente por ser acupunturista, né? Então, eu tenho uma especialização em acupuntura, eu tenho o título, acho que o primeiro concurso do título foi o meu, que, há muito tempo atrás, e a acupuntura é uma coisa que ela é estabelecida para dor e tem ajudado muitos dos pacientes. Então, eu tenho um ambulatório de dor aqui, eu sempre ando na minha mala com algumas agulhas, então, tanto a malinha do ambulatório, na pastinha do ambulatório de paliativos e na malinha do PAD, eu sempre tenho agulhas. Então, eu já cheguei a tratar acompanhantes, cuidadores, né? E eu acho que é uma coisa bem legal, né? Que a gente consegue melhorar, também dar um pouco de qualidade de vida. E qual que é o nosso maior medo quando a gente adoece? É justamente a dor, né? É justamente a dor. Então, quando a gente adoece, o nosso maior medo é dor, depois de espineia, né? Mas o nosso maior medo é dor. E ninguém quer sofrer de dor. E quando a gente pensa em dor, qual que é a primeira, né? Qual a primeira imagem que surge para vocês? Sofrimento, né? O que mais? Lágrimas, sim, sim, né? Mas o que eu queria falar é que a gente pensa em dor, mas a Cicely Saunders já falava que a dor, principalmente em cuidados paliativos, é uma dor múltipla, né? Ela tem vários aspectos. Tem essa dor física, a dor física, que é o que o médico lida muito com a dor física, para essas a gente tem tratamento, mas a dor psicológica, a dor social e a dor espiritual, a gente não trata com remédio. Né? Então, quando a gente fala que é uma dor total, talvez a gente precise olhar também para essas outras dores que a gente não consegue tratar com medicação.
né? Então, o que é uma dor social? É a pessoa que perde seu papel, que sabe que tem um tumor, e quem que vai sustentar minha família, como que eles vão sobreviver se eu não estiver mais aqui? Então, é uma preocupação muito mais ampla do que só a dor física. Então, quando a gente fala de cuidados paliativos, é importante a gente lembrar que a dor é muito mais ampla do que só a dor física. A dor física a gente pode tratar com uma morfina e metadona, mas e as outras dores? Então, o que é importante a gente ver? Que 60% dos pacientes têm dor, né? 38% têm dor moderada a intensa, e 40% deles são subtratados. Então, isso a gente falando na dor no geral, né? E quando a gente vê que a dor é uma coisa muito mais ampla, a gente vê que só com medicação a gente não consegue tratar. Então, como que a gente aborda essa dor se a gente não consegue tratar só com medicação? O que a dor implica, né? Na verdade, ela tem todo esse aspecto de perda de funcionalidade, diminuição da atividade, alteração da identidade, inclusive alteração do papel social. Primeiro, é importante a gente caracterizar bastante essa dor, ter uma avaliação criteriosa, então, tanto dor, localidade, intensidade, se é uma dor nociceptiva, neuropática ou nociplástica. Então, é importante para a gente tratar e identificar tanto também essa dor psicogênica. E o controle álgico inadequado, ele tem comprometimento tanto para o paciente como para o familiar. Então, ele vai trazer piora da qualidade de vida, medo, angústia, desamparo, desespero, tanto para o paciente como para a família. Então, é importante a gente tentar tratar da melhor forma. E como a gente falou que com remédios a gente não consegue resolver, no UpToDate ele até separa as terapias não farmacológicas de duas formas, as que agem na reabilitação e as terapias complementares, tá? Muitas delas vão se misturar, vão estar nos dois campos, mas eu vou falar um pouquinho delas. Na reabilitação, entra muito o papel das intervenções reabilitativas, entra muito o papel da fisioterapeuta, da terapeuta ocupacional, que vão fazer justamente os exercícios terapêuticos, a hidroterapia, órtese, né, que vão ajudar a aliviar a dor, os dispositivos auxiliares para deambulação, calor, fio, vibração, ultrassom, massoterapia. Então, são todas intervenções que são reabilitativas. E as integrativas, elas visam mais tratar um outro lado, o lado mais mental, espiritual da pessoa. O que é importante é que 80% dos pacientes oncológicos, eles fazem uso de terapias integrativas, muitas vezes suplementos, vitaminas, ervas, então existem várias coisas que eles usam por conta própria, muitas vezes não falam para o médico, muitas vezes o médico também não para perguntar, e isso pode ter várias complicações, como efeito tóxico, interação de tratamento, e pode retratar o tratamento convencional. Então, é importante a gente também ficar atento nisso. E essa terapia integrativa, que a gente fala muito da terapia corpo-mente, ele tem um benefício de aliviar a dor, inclusive a redução de opioide, relaxamento e leva uma melhora emocional do paciente também. Então, só para a gente entender, então, não adianta só tratar com analgésicos, mas é importante a gente também pensar que existem outros recursos que vale a pena a gente usar para tratar os pacientes. Então, um paciente que está muito tenso, às vezes uma massagem, você passar um creme até no paciente, acaba aliviando o desconforto. O paciente fica muito tempo deitado na cama, né? Sempre numa posição, você poder mexer um pouco com ele, mesmo que ele não consiga mexer, fazer uma massagem, né? Relaxar, isso também acaba levando a um alívio de dor, tá? Até a dor posicional. E outra coisa importante é o toque humano, né? A gente não dá muita importância, mas eu, como acupunturista, eu acho que é muito importante o toque.
porque como acupunturista a gente precisa examinar o paciente, a gente precisa tocar o paciente. E vários pacientes, não sei se vocês já repararam, mas vários pacientes falaram, eu fui no médico e o médico nem me examinou. Por quê? Porque o toque é uma coisa importante, sabe? O toque também demonstra cuidado, demonstra atenção, demonstra preocupação com o paciente. Então, a gente tem um poder nesse toque, né? Que às vezes a gente não valoriza. Então, é importante a gente também valorizar isso. E isso não é só o toque simples, mas é junto com a escuta, que a gente já falou, né? Com a presença, que a gente focar naquele momento. Então, essa atenção é uma coisa que valoriza muito. No ambulatório que eu tenho de acupuntura, né, eu faço muito, é um ambulatório didático que eu faço com os alunos. Mas quando eles estão de férias, eu acho ótimo, né, porque é o ambulatório que eu faço sozinha com os meus pacientes. Então, é um outro relacionamento que eu tenho com os pacientes. Né? Posso falar da Ione, a Ione já foi minha paciente, né, Ione? A gente conversa, a gente ri junto, então é um outro, eu acho que é bem diferente do que um ambulatório didático. Eu gosto porque é uma coisa que estar com os alunos é bom, mas quando não tem alunos, também eu acho que a relação médico-paciente, esse momento de estar junto, de conversar, também é um momento muito precioso. Né, que é muito importante. E eu acho que esse simples toque de examinar, de tocar, né, a acupuntura eu tenho que tocar para achar o ponto, para aplicar uma agulha, isso faz muita diferença, muita diferença. Então, a gente pensa que não, né, mas de novo lembrar que a comunicação não verbal é uma coisa super importante, então o quanto a gente passa de preocupação, de atenção para o paciente, isso é muito importante, isso é uma coisa que não tem preço, e isso só de você dar um pouco de atenção, não digo que alivia a dor, né, mas o paciente fica muito mais confortável. Então, a gente tem que lembrar disso, acho que é uma coisa super importante, e eu vejo na prática que é completamente diferente, você poder tocar ou não um paciente, né? E daí a gente vendo, né, tem várias comprovações que a fisioterapia, mesmo quando o paciente não consegue fazer grandes exercícios, mas ele tem algum tipo de movimento, isso alivia a dor. Né? A gente tem que lembrar que nem na fibromialgia existe aquele ciclo dor, imobilidade, dor. Então, a própria dor leva à imobilidade que vai causar mais dor. Então, o paciente poder se movimentar, nem que seja com movimentos leves, a gente vê eu vejo muita Silvana, né? A gente vai fazer visita juntas, ela posicionando o paciente, né? Examinando tudo, a gente vê que tudo isso querendo ver que o paciente fique mais confortável. Então, tentando aliviar algumas partes que são, né, de um paciente acamado, para levar a melhora da dor. Então, a gente tem várias publicações que mostram que realmente o exercício ajuda muito. Então, não precisa ser aquele exercício exaustivo de uma academia, quando a gente pensa, né? Mas um exercício leve, um movimento, isso alivia bastante a dor. O calor e o frio também tem trabalhos que mostram, porque ele leva aquela vasoconstrição, então diminui o edema, então às vezes melhora a dor, ou o contrário, o calor vai melhorar a irrigação, vai levar a lavagem, né, daquelas substâncias que ficam acumuladas no músculo, então também leva à dor. A massagem terapêutica também é uma outra coisa que melhora muito, né? Já vi vários pacientes que, mesmo familiares que estão acamados, que estão com problema, você quer uma massagem, sabe? Você poder fazer uma massagem, isso, além de ser um carinho, é um momento também é um jeito de a gente proporcionar alívio, tá? E o TENS, que também tem um benefício importante também, principalmente na dor neuropática. Além dos exercícios terapêuticos, a gente lembrar que várias coisas podem ajudar na dor, então, as órteses, né, os instrumentos que dão suporte para o paciente. Então, eu conheci bastante
dessas coisas, mas são bem legais, né? Tá vendo o suporte para o prato, a colher torta para o paciente comer, então são todas coisas que dão autonomia, às vezes ajudam a aliviar a dor e ajudam o paciente, né? Porque uma vez que ele consegue fazer as coisas melhor, consegue ser mais independente, isso também é um alívio para a pessoa, né? De poder ser independente. E das terapias integrativas, a gente tem várias terapias integrativas, até eu fui no congresso de acupuntura do CREMESP, eles falam assim, não é medicina alternativa, é outro tipo de medicina, é a medicina chinesa, é a medicina oriental, eles ficaram até bravos quando você fala como medicina alternativa, mas então existem vários tratamentos, né? Então a medicina oriental, a homeopatia, a naturopatia, a quiropraxia, a terapia mente-corpo, meditação, hipnose, terapia cognitivo-comportamental, yoga. Então todas elas têm elas também têm comprovação de benefício. Lógico que o benefício para a dor é um benefício leve, mas quando a gente pensa que se a gente associar isso ao tratamento doloroso, o paciente pode ter benefício, então vale a pena a gente pensar nisso, né? Então, vários deles têm comprovação científica, então, que funciona. E a outra coisa que a gente tem que lembrar são as intervenções psicológicas também. Então, não tem como a gente aliviar a dor sem as intervenções psicológicas, né? Todas essas dores vêm muito com ansiedade, com depressão, e ter ajuda nisso também é uma coisa importante. Então, aí o papel do psicólogo, com certeza, é essencial, né? Às vezes precisa de medicação, inclusive os pacientes para isso, mas com certeza a ação do psicólogo, o conversar, ou mesmo do profissional de saúde, de ouvir um pouquinho esse paciente, de se importar um pouquinho com ele, isso também é outra coisa que causa muito alívio, né? E das terapias integrativas, eu falei um pouco da acupuntura, né? A acupuntura é a minha especialidade, eu gosto muito de acupuntura, eu acho que só acupuntura é muito chato, porque vira uma coisa muito técnica, né? Você só colocar agulha é uma coisa muito técnica. Eu acho que o legal é quando você faz junto com a medicina mesmo. E para mim tem sido um auxiliar mesmo, eu poder usar ela na minha prática. Então, eu como fazendo visita domiciliar ou no ambulatório de paliativos, poder tratar os pacientes. Como que eu faço? Na verdade, o ambulatório de paliativo atualmente, até bem pouco tempo, era muito puxado. Eu mal conseguia tratar os pacientes. Então, quando eu conseguia, eu fazia pontualmente em algum paciente, né? Ou mesmo na casa dos pacientes, o pessoal que me acompanha no PAD também já viu eu agulhando alguns pacientes, mas eu faço como uma coisa pontual até, né? Não é como um tratamento mesmo, mas às vezes nesse tratamento pontual eu consigo o alívio de dor, que é uma coisa bastante legal, porque pouca coisa na medicina a gente melhora tão rápido. Então, às vezes, é mais rápido do que preparar uma medicação, uma dipirona endovenosa. Até eu quebrar a ampola, eu aspirar, né, preparar o algodão, tudo para aplicar, com a acupuntura, às vezes, eu consigo aliviar a dor muito mais rápido do que isso. Então, é uma coisa que eu acho que foi importante para agregar na minha prática clínica. E as outras coisas que a gente ouve falar, então, a massagem terapêutica melhora a dor e sono, então, depois de uma massagem, normalmente a gente tem aquele relaxamento gostoso, que é mais fácil dormir, né? A musicoterapia também tem vários estudos que mostram que melhora a ansiedade, qualidade de vida, tá? E aromaterapia também. Então, existem alguns trabalhos que mostram que determinadas essências, determinados cheiros, também causam a melhora da fadiga, melhora do mal-estar, melhora do sono, melhora da ansiedade, né? Então, é uma coisa que
O que é importante, eu acho que a gente pensar, é que todas essas coisas, elas podem ser usadas com baixo risco, né, e com algum benefício. Não digo que nenhuma delas seja mágica, mas acho que, principalmente, o mais importante é a gente pensar que é isso, que a gente tem baixo risco, a maioria delas tem pouco efeito colateral, dá para a gente usar com tranquilidade, e pode ter um benefício superajuntado com a medicação, né? Então, até a Ana estava falando do cheirinho aí, fui eu que trouxe um cheirinho aí, que era um cheirinho de lavanda. Não sei se vocês estão conseguindo sentir, mas é um cheirinho de lavanda, por exemplo. Dizem que o cheirinho de lavanda ele é bom tanto para insônia como para diminuir a ansiedade, né? Então, além de ser uma coisa agradável, às vezes você está com cheirinho, isso pode trazer um benefício a mais. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é um vídeo que eu pus aqui no YouTube. Será que eu consigo clicar? Obrigada, Judith. Não sei se vocês já viram isso, mas isso tem no YouTube, por exemplo. Então, são vários vídeos que tem. A gente falou de uma musicoterapia. Por exemplo, paciente que está com dor, se tiver num ambiente tranquilo, com uma luz meio apagada, poder ouvir, ver uma paisagem. Judith está tentando pôr, mas isso é uma coisa que ajuda a relaxar, né? Que efeito colateral a gente pode ter com uma coisa dessas, entendeu? Então, acho que é legal, porque é uma coisa simples que às vezes a gente não se atém, mas você pode deixar assim, agora com o YouTube, com as TVs digitais, você coloca na TV, não precisa ligar nem o computador, né? Você pode ficar ouvindo o dia inteiro uma música tranquila, quando você olhar para a tela, você vai ver uma paisagem bonita, que isso pode te levar a relaxar, né? Então, acho que o mais importante de tudo é isso, né? Que são coisas que ajudam. Existe um tratamento também que é de imagem guiada, não sei se vocês já viram. O que acontece? Você pode mostrar uma foto para o paciente e você pergunta: você já viu alguma paisagem igual a essa? Aonde foi? Como foi esse momento? Com quem que você estava? Então, é legal de você ir trazendo emoções, momentos que a pessoa já viveu, sabe? Então, é um jeito de você trabalhar e desfocar um pouquinho, né? A gente fala tanto de meditação. O que é meditação? Eu achei interessante que eu vi que a meditação é a gente desfocar tanto do passado como do futuro, que é o que nos traz ansiedade. O passado são as coisas que a gente já viveu e que machucaram a gente, que nos trazem marcas, que nos deixam chateados. E o futuro é a incerteza. Então, quando a gente está focando no presente, a gente está esquecendo tanto o passado como o futuro. A gente está vivendo o presente, né? E essas imagens guiadas também servem justamente para isso, para a gente focar naquele momento, desligar um pouquinho da doença, né? Principalmente os nossos pacientes, né, quando eles começam químio, rádio, tratamento, dor, não sei o quê, eles ficam focados só na doença. Quando a gente consegue fazer eles desfocarem um pouquinho disso, é muito legal, porque eles podem ter esses momentos de relaxamento, né? E outra coisa legal que eu ouvi, né, que um dos jeitos também de a gente, que serviu muito para mim, né, mas de a gente focar no presente, é quando a gente faz uma oração para uma pessoa, sabe? Eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus, estou falando porque quando a gente para desejar alguma coisa para alguém, a gente também está desejando bem para uma pessoa, a gente também está focando no presente, a gente está esquecendo de novo o futuro e o passado. Então, que é uma coisa bem legal, né? Então, não sei, o que vocês acham? Isso faz diferença? Vocês acham que ter um ambiente assim, colocar numa televisão uma imagem que vai passando, uma música tranquila, faz diferença? Sim, eu pensei nisso, né? Oi? Tá bom. Então, não, mas é que a gente às vezes não pensa, né? Assim, a gente, sei lá, com a cabeça muito médica, a gente fica pensando só nisso. Mas eu fui fazer um curso de terapias integrativas que eu achei isso legal, né? Porque
não é que ela é mágica, que ela vai resolver tudo, porque não, o paciente tem essa dor total, que é uma dor muito mais ampla, muito mais complexa do que a gente imagina. Mas você parar para conversar e você poder melhorar um pouquinho o ambiente, fazer com que essa pessoa desfoque um pouco dos seus problemas, eu acho que a gente ajuda muito, né? Eu falei um pouco da acupuntura, né? A acupuntura, eu comecei com a acupuntura há muito tempo, quando eu ainda estava na residência, que foi uma coisa que me interessou, né? Mas outras coisas são legais de a gente conhecer. Então, e não precisa de muita coisa, né? Eu não preciso ser uma especialista para isso, eu posso trabalhar só com fotos, é isso que eu falei, né? Não precisa nem ter uma imagem na TV, pode ser uma casa sem TV, mas se eu tiver um tempo de levar fotos e você já viu isso, você já passou por isso, já viu alguma coisa assim, isso te lembra alguma coisa, então, às vezes, é um momento que faz a paciente repensar um pouquinho na sua vida e nas coisas que ele experimentou, né? Outra coisa sempre é o suporte espiritual e holístico. Então, se o paciente tiver um suporte espiritual, sempre quando ele acredita em alguma coisa a mais, também é muito mais fácil lidar um pouco com o sofrimento, né? Ou entender um pouquinho o sofrimento, né? Porque sempre quando acontece alguma coisa com a gente sempre se questiona, por que eu? Por que comigo? Né? E até eu vi um post que eu achei legal também, por que não eu? Se eu estou vivendo aqui, por que não eu? Se todo mundo pode passar por isso, por que eu também não posso? Né? Enquanto às vezes a gente fica perguntando por que eu, a gente deveria perguntar por que não eu? Né? E tentar arranjar forças para enfrentar isso da melhor forma. Tá? Então, é legal também, né, quando a gente consegue dar esse suporte para o paciente mesmo. E a outra coisa super importante é o suporte familiar, né? Social e familiar. Então, a gente vê isso também muito nas famílias as famílias que conseguem dar um suporte para o familiar, essa dor é bem menor, né? É bem menor, porque a família está sempre presente, está dando atenção, está dando carinho, faz aquela comida especial, né? E esses pacientes sofrem bem menos. Infelizmente, naqueles pacientes que têm mais limitação, quer financeira, quer de uma família mais menor, esse controle é bem mais difícil, né? Eu lembro que a gente foi num paciente no PAD que ele era um senhorzinho já ele estava bem emagrecido, a filha dele e o neto cuidavam dele. O neto tinha 13 anos, a mãe saía para trabalhar e quem cuidava era o neto de 13 anos. Né? Então, que suporte, primeiro esse menino de 13 anos ter que cuidar do avô acamado, que precisando mudar, né? A gente fala assim, mudança de decúbito de 2 em 2 horas, eu não tive nem coragem de falar, como que a gente vai falar isso, mudança de decúbito para um menino de 13 anos? Né? Então, a gente vê várias limitações no domicílio que infelizmente, acabam impactando no cuidado, na dor, porque esse paciente vai ficar muito mais tempo na mesma posição, com certeza vai ter muito mais dor, vai ter muito mais desconforto, e muitas vezes a família é incapaz mesmo, é incapaz por várias razões de oferecer um tratamento melhor. Né? Mas quando a família é presente, a gente vê que é muito mais tranquilo, isso é muito mais tranquilo. Isso a gente tem de experiência no PAD, tanto também no ambulatório de paliativos. E para terminar, só queria que a gente pensasse mesmo que tem várias coisas que a gente pode fazer para o nosso paciente. Então, às vezes, é isso, é um toque, né? É dar um aperto de mão, é cumprimentar com outro jeito, é olhar nos olhos, né? É poder fazer uma massagem, é poder dar atenção plena naquele momento. Isso, acho que são várias coisas que aliviam a dor. Então, a gente fala muito da dor como medicação, mas tem várias coisas que a gente pode fazer mesmo sem ser medicação, e a gente pode trazer algum benefício para o paciente, né? Eu passei um pouco
Porque eu não vou ficar falando das coisas muito teóricas, eu achei chato. Eu trouxe algumas coisas assim, mais para a gente experimentar, para vocês verem, né? E são coisas simples, mas eu acho que essa música tranquila, uma imagem legal, né? Às vezes a gente está no meio de tanto sofrimento, ver uma imagem bonita, um lugar bonito, é um negócio muito legal. Sei lá, para mim faz muita diferença. Quando eu estou estressada, é sair para passear um pouco, e o meu passeio é ir para o meio do mato mesmo, andar, caminhar, ver cachoeira. Então, isso faz muito bem para mim, né? E é isso, às vezes a gente acha que são coisas tão impossíveis, mas será que são tão impossíveis? Será que a gente não pode melhorar com pequenas coisinhas a vida do paciente, né? Outro paciente que a gente tem que estava com dificuldade de comer, que estava com sonda, eu lembro que a Milena, nem sei se a Milena está aí, mas a Milena foi oferecer pequenos gostos em gotas, sabe, para o paciente. Né? Imagina um paciente que tem uma sonda, que não pode experimentar mais nada, sentir um pequeno gosto na boca de alimentos. Então, é legal a gente poder ter essa preocupação, são pequenos cuidados, mas que para o paciente faz muita diferença. O paciente ficou super feliz de poder sentir gosto de novo. Né? Sendo que ele tinha que comer tudo por sonda, então ele não poderia receber um volume. Mas, às vezes, uma gotinha daquilo lá, sentir um pouquinho daquele gosto, não ia fazer ele engasgar, não ia fazer ele broncoaspirar, mas ia dar um momento de alegria para ele. Né? Então, acho que o legal é assim, a gente poder lembrar que a gente pode ter um pouquinho mais dessa visão, talvez não tão científica, talvez não tão medicamentosa, né? Mas a gente pode, com pequenas coisinhas, às vezes, melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Tá bom? E obrigada, e acho que é isso. Não foi? Eu gostaria de agradecer a doutora Liz pela apresentação. Queria só fazer uma pequena participação, que eu escutei um bochicho quando você perguntou quando a gente fica doente, que as pessoas têm mais medo. Eu escutei ficar dependente. Alguém falou de ficar dependente, e aí eu acho que entra nessa parte da dor que não é física, né? E como o cuidado paliativo tem que dar um suporte para a família, para quem vai cuidar do paciente dependente, uma das coisas que a gente vê é o paciente ficar com dor porque estão pegando nele de um jeito errado. Então, faz parte também do cuidado paliativo orientar essas famílias, orientar, em geral, todas as pessoas que vão pegar nessas pessoas da melhor forma possível para que isso não cause dor. Então, a gente não piorar a dor já é um ganho importante também. Vamos abrir para as perguntas. Isso a Silvana faz sempre, né? A gente vê ela atendendo os pacientes, ela ensina como o paciente, o cuidador não ficar com dor nas costas, como o paciente não, a gente não friccionar muito a pele do paciente. Então, tudo isso também, com certeza, é cuidado e é diminuir dor, né? Talvez diminuir dor futura, né? Evitar dor. Nós já temos uma pergunta, só um minutinho aqui que a gente está... vem cá, Domara, que a gente tem uma... mas ela está online e ela é arte-terapeuta. Olha, bacana, né? Vou falar o nome dela aqui. Só um minutinho. A gente tem toda uma técnica aqui. Como que é o nome dela só? Daniela Conceição. Perdi o início da palestra da doutora Liz, então não sei se foi citado, mas gostaria de saber se o HU possui alguma aplicação de arte-terapia, seja com paciente de cuidado paliativo, hospitalar ou domiciliar. Então, o HU não tem arte-terapia, mas a arte-terapia também é um negócio... quando eu fui pesquisar, né, também é uma terapia legal de você usar, né? Porque também, de novo, você está focando no presente, você está produzindo alguma coisa que tenha significado, né? Então, isso é muito legal. Então, e são pequenas coisas. Às vezes, você fazer um cachecol é uma coisa legal,
Eu lembro que tem de um paciente que ele era muito sozinho. Isso daqui ainda no ambulatório. Eu sou geriatra, né? Estava fazendo ambulatório e tinha um paciente que era muito sozinho. E eu falei para ele, né? Mas ele era viúvo, né? Morava sozinho, os filhos trabalhando, tudo. E eu falei, mas você não consegue fazer alguma coisa legal? Né? Ele olhou para mim e falou assim: doutora, isso é só para quem tem dinheiro. Eu sei que eu fiquei engasgada com isso, sabe? Eu fiquei me sentindo a pior médica do mundo, mas ele falou assim: isso é só para quem tem dinheiro. E daí eu desconversei e acabou uma consulta. No retorno, ele falou: doutora, eu consegui uma coisa. E eu nem lembrava o que era que ele tinha falado, né? E ele falou assim: eu moro do lado de uma madeireira, eu pego retalhos de madeira, eu lixo, eu colo uma figura de revista e eu dou para a creche. Olha que coisa legal, né? Então, e é isso, né? Isso daqui não era um paciente paliativo, mas assim, é você ter uma função, você poder fazer alguma coisa, e às vezes é isso, você estimular o paciente a fazer alguma coisa para os outros também é legal, que quer seja um cachecol, uma luva, um sapatinho de crochê, né? Mas você também poder dar coisas para as outras pessoas também é uma coisa muito legal. Não sei o que vocês acham, mas eu acho que é uma coisa que faz muito bem para a gente, né? E tira um pouquinho o foco da doença, né? Eu acho que o grande problema desses pacientes é que eles ficam muito focados na doença. E a gente tem que tentar desviar um pouquinho esse foco, porque assim a gente alivia um pouquinho o sofrimento. Eu queria só falar de uma experiência que acontece todo ano, o encontro de cuidadores que o PAD promove, né? Nós não temos um artista, né, um profissional arte-terapeuta, mas frequentemente algum cuidador vem fazer alguma atividade. Teve o ano passado uma senhora que já fazia vasos decorados, então ela veio e orientou, ensinou as famílias. Geralmente algum residente em geral da TO também faz alguma atividade. Então, não é algo institucionalizado, sim. Né, estruturado do hospital, mas a gente tenta trazer a arte de alguma forma. Meu nome é Karen, eu gostaria de fazer só um comentário, né? A gente não tem arte-terapia no hospital, mas na pediatria a gente tem uma voluntária que já faz 10 anos que está com a gente e ela faz musicoterapia. E ela já tem divulgado trabalho, fez mestrado e doutorado nesse assunto, né, fazendo o trabalho dela aqui na pediatria, e ela também fez essas terapias integrativas, né, com pintura. Então ela pega os acompanhantes e ela faz esse trabalho, é muito lindo, né? Pena que é pouco divulgado, né? A gente não tem mais, né, os residentes aqui, a gente tem a Tamires aqui, uma residente nossa regressa, que ela, acho que presenciou, né, a dona Ivone fazendo esse trabalho. É muito lindo. Pena que é pouco divulgado, né? Mas ela está aí. É um trabalho de formiguinha que a gente faz com os acompanhantes, né? Não é um trabalho, né, de cuidado paliativo, mas a gente pensa no acompanhante fazendo esse trabalho, essa arte dentro do hospital. Alguma pergunta na plateia? Doutor Maurício? Não querendo parecer o mais incrédulo de todos, mas se todo mundo fala, né, como saúde biopsicossocial, eu tenho a impressão que essas práticas integrativas, elas trafegam pelo psico, né? Na realidade, assim, de alguma maneira, isso faz um carinho cerebral nessas pessoas. Sim, eu acho que eu acho que é isso mesmo, Maurício. Mas isso que eu falei, mas de novo, às vezes a pessoa conseguir fazer alguma coisa também é muito legal. Sabe, eu estou doente, mas eu poder fazer alguma coisa é muito legal. Né? Então, tem essa parte que tem a ver também com o psico também, mas é você ser valorizado como indivíduo, né? Porque é a fase de várias perdas, né? Perda de autonomia, perda do seu papel, e de repente você poder fazer alguma coisa também ainda é importante. Então, é legal de conseguirem fazer. Acho que... Boa tarde a todos, eu sou a Maiara, do laboratório, eu sou farmacêutica, e embora atue mais no clínico, também gosto muito, né,
atuo mais em exames, né, na área laboratorial, mas eu também gosto muito da área terapêutica, e eu venho falando muito também a questão da aromaterapia, né, como às vezes uma experiência particular mesmo, e pelos estudos da área da farmácia, né, das plantas, das medicinais e tudo mais. E muito bom, né, ter uma palestra dessa que traz, assim, uma leveza diante de todos os dias a gente ter ouvido tanto conteúdo, tanto aprendizado. Então, foi ótimo, Liz, não ter entrado tanto nessa questão, às vezes, muito científica. E como a gente já citou o Plínio, que já veio aqui uma vez, né, eu ia citar novamente, que, para mim, essas questões um pouco da integrativa, vem muito nessa linha da tradição, da experiência, né? Então, a gente está tentando não ficar só na ciência, né? Que o Plínio ele fala muito dessa tríade, assim, né? De como um saber ele é construído. Então, às vezes vai ser, e talvez hoje a gente não tenha explicação científica, mas mais para frente, numa outra geração, vai se conseguir comprovar qual é o poder terapêutico do modo que a gente gosta racional, né, com a ciência ali, todo o projeto que revelou realmente esse poder, assim. Então, foi ótimo, e acho que é isso mesmo, essa questão da imagem, da música, né, para mim vem muito propício mesmo para todos que estão aqui também. Obrigada, Liz. Temos uma pergunta no online. A pergunta é da Adriana, assistente social, ela está presencial. Pergunta para você, né, doutora Liz? Como lidar quando o paciente ou a família tem pouca crença na eficácia dessas práticas e esperam apenas o alívio medicamentoso? Acho que tem que fazer se eles experimentarem, mesmo quando... eu falei que eu tenho um ambulatório de acupuntura, né? E tem pacientes que encaminham os pacientes e não falam que é para acupuntura, ou não explicam o que é acupuntura. Então, tem vários pacientes que chegam lá, eu falei, mas o senhor sabe para que o senhor foi encaminhado? Ele falou, não, o médico só mandou eu marcar consulta. E daí também eu preciso explicar um pouquinho, é um tratamento feito com agulha, mas agulha eu não gosto, mas agulha não sei o quê, eu tenho medo, né? Eu sempre falo assim, vamos pôr uma. Se você não quiser, eu tiro na hora, né? Porque não adianta ficar explicando 10.000 horas o funcionamento da acupuntura nem nada. Eu falei, vamos experimentar uma agulha. Se você não quiser, eu tiro, né? Então, porque tem alguns pacientes que já experimentaram, mas tem vários pacientes que nem sabem o que é acupuntura. E eu acho que serve dessa forma também. Acho que vamos tentar. Mal não vai fazer, então, várias coisas mal não vai fazer. Então, se você puder tentar isso, tiver um efeito, acho que é uma coisa que a gente ganha, né? É a mesma coisa com pontura. Tem vários pacientes que nem sabem o que é. Então, eu sempre falo, vamos tentar. Né? E é legal, porque quando o paciente fala, nossa, e a acupuntura pode ter um efeito bem rápido, né? Então, às vezes eu ponho a agulha no paciente e eu falo, levanta e tenta ver se a sua dor lombar melhorou. Eles pegam e falam assim, nossa, mudou mesmo, melhorou. E daí eles viram super adeptos ao tratamento. Então, eu acho que é isso, é fazer os pacientes experimentarem, porque é o desconhecimento mesmo. O desconhecimento é uma coisa complicada. Então, se a gente não deixar o paciente experimentar, é difícil ele poder optar. Né? E quando eles veem que é pouco o risco, então mostra a agulha primeiro, olha, é uma agulha muito fina, eu vou colocar primeiro e o senhor fala se tudo bem. Então, normalmente eles aceitam, e é tranquilo. Deixa eu só fazer uma intervenção, tem uma outra pergunta ali, mas é que, só complementando o que a Alice falou, eu estou de apoio da moderação, mas dando pitaco, né? Terrível. Eu acho que é isso mesmo de tentar convencer, mas vamos tentar, porque vou dar um exemplo concreto na minha casa, né? O meu marido ele tem uma lombalgia crônica desde muito cedo, o meu sogro era cadeirante, então ele carregava muito leite, então ele tem uma dor crônica. E aí eu falava para ele assim, eu faço acupuntura, não sei o quê. E ele é engenheiro, super concreto. Ah, não, isso aqui não... Aí eu desisti, né, tal. Aí depois, assim, ele ia falar pra mim, eu dei uma pesquisada e eu vou fazer. Gente, aí ele virou viciado na acupuntura. Não, aí ele quer fazer acupuntura toda semana pro resto da vida. Eu falei, não, peraí, calma. Então, acho que é isso, né? Às vezes a gente tenta ter um poder de convencimento, daqui a pouco você fala, mas bom, eu tô sofrendo. Mal não faz, vamos testar, né? Então, acho que é isso. Só para dar um relato, pessoal. Tem uma pergunta da Ione aqui, peraí, cadê a Ione? Perdi.
Doutora Liz é maravilhosa. Eu era descrente totalmente. E olha, foi um período muito, muito bom. Tanto na acupuntura, quanto na mãozinha maravilhosa, a oração que ela faz. Então, foi muito, muito bom. Então, quem fala que é descrente tem que experimentar. E vou voltar com ela de novo. Agora foi. O ambulatório de acupuntura da Liz, quando a gente estava na pandemia ainda, meio que melhorando, que a gente pensou em fazer um ambulatório voltado para dor, eu recebi, assim, como gestora, umas críticas, né? Falei, não tô nem aí, eu vou. E hoje, gente, fala, Maurício como ouvidor. É o maior, assim, os elogios da clínica médica vêm de lá. Não, nem só ambulatório, né? Acho que é a coisa que é mais elogiada no hospital. Porque as pessoas falam, gente, eu tinha uma dor, eu não conseguia andar direito, eu não conseguia fazer não sei o quê, eu tô outra pessoa. Então, assim, eu também deixo um registro aqui do quanto isso faz diferença e como é importante. Aí eles falam assim, não, mas eu faço tratamento? Aí eu falo, não, mas depois você pode voltar. E a pessoa trata, depois volta pro fim da fila e trata de novo. E todo mundo fica viciado nesse ambulatório. Não tem mais perguntas aqui para a doutora Liz, mas é só para fazer um complemento, porque eu trabalho com ela no ambulatório de cuidados paliativos, né? E acho que ela falou um pouco de outras coisas que vão além do agulhamento que ela faz. Ela sempre toca nos pacientes, ela fala na altura que o paciente está, ela sempre fala palavras de religião para os pacientes, então ela fala, Deus te abençoe. Então, assim, eu acho que é toda a ambiência que ela cria que faz com que esse agulhamento seja ainda mais eficaz, assim. Então, acho que ela não tem, ou talvez ela tenha noção do quão humana que ela é com os pacientes, então, assim, é muito mais do que o agulhamento, assim. É toda a questão de como ela deixa o ambiente, como ela trata o paciente, ela toca, ela abraça os pacientes, então, eu acho que é isso que ela faz também, que contribui enormemente, assim, para que os pacientes adiram a estratégias que nem sempre eles acreditam. Muito obrigada. Tem uma outra pergunta aqui, outra pergunta. Opa! Não é nem pergunta, é só para colocar, eu não sei se todo mundo sabe, mas nas unidades básicas tem, né, as terapias integrativas. E a gente pode olhar no site, inclusive, eu não lembro qual é agora, mas tem a relação de todas as UBSs e quais práticas tem naquela UBS. Acho que é bem interessante. Então, são 29 PICs oferecidas pelo SUS. Então, é só colocar lá que aparece para vocês. Só para ilustrar que o peixe que a doutora Liz está vendendo está funcionando, a Daniela, que fez a pergunta, que ela é arteterapeuta, ela está se disponibilizando para voluntariado de arteterapia aqui no HU, deixou os contatos dela, então é só para a gente celebrar. Mais alguma pergunta, gente? Aqui no online não tem nenhuma, mas alguém no presencial? Silvana, quer fazer mais algum comentário? Não? Agradecer a oportunidade. Então, muito obrigada. A gente agora vai para a próxima, e depois que vai ter o intervalo, tá, pessoal?